para fazer qualquer coisa, além das suas obrigações, ele tinha que pedir licença ao seu proprietário. Bom, na escravidão, aí nós temos a escravidão romana. A escravidão romana, que é um tópico à parte, é interessante porque é uma... Quer dizer, poderíamos chamar uma escravidão benéfica, é meio complicado, sabe? Mas foi uma escravidão que deu bons frutos, por incrível que pareça. Os romanos escravizaram, conquistaram a Grécia, certo? A Grécia, se você tomar um exemplo da Grécia e Roma, você vê que o panteão romano é o mesmo panteão grego, só mudaram o nome. Afrodite passou a ser Vênus, Zeus passou a ser Júpiter, e assim por diante, certo? Mas é o mesmo. A cultura romana foi baseada na cultura grega, como um todo, sem exceção. Até na parte no qual temos a Ilíada, os romanos colocaram a Eneida, né? Bem, de Enéas, etc. E o que era o escravo romano? Por que eu estou me referindo a isso? Porque o escravo romano normalmente era um professor que ensinava aos filhos dos patrícios tudo: filosofia, humanismo, matemática, latim, grego, porque na Roma antiga se falava grego, era elegante, assim como nas cortes europeias, a partir do Renascimento, passou a se falar francês. A corte brasileira falava francês. A corte alemã falava francês, e assim por diante. Então era o elegante. Falava, e os romanos, da alta, eles falavam grego. E o grego era uma língua, por causa do helenismo, no Oriente Médio, no mundo mediterrâneo, ele era um fator de congregação de tudo, porque o grego, você falasse grego, você era entendido. Isso é correto, porque depois, na Ásia, só um parênteses, na Ásia, a língua comercial era o persa. Hoje, a língua comercial é o inglês. E assim por diante, como já foi o latim. Certo? Bom, mas voltando à escravidão romana, era esse o aspecto interessante de que o escravo era o professor do patrício, dos filhos do patrício, era um homem culto, mas era escravo. Ele não tinha liberdade. Aqui tem uma outra escravidão que é interessantíssima, que é a escravidão do mundo islâmico, não o de hoje. Acho que hoje nem existe mais. Ali é um mundo tão fechado que a gente não sabe se existe ou não existe o mundo islâmico. Mas a escravidão do mundo islâmico, ela era, como é que pode dizer? Ela tinha tantas liberdades que o próprio escravo podia possuir escravos. Entende? Incrível isso. O escravo, ele tinha tantos direitos e tanta liberdade, só não podia fugir, nem fazer o que queria. Ele tinha que estar subordinado ao seu dono. Mas ele até escravos poderia possuir, e ele possuía escravos. Isso na literatura árabe você encontra muito. Mas o mundo islâmico, eu me refiro, vai de séculos VIII e até o século XIX, e entre o século XX. Depois mudou um pouco, e as coisas não mudaram muito não, mas mudaram. A outra escravidão é da América pré-colombiana. América pré-colombiana, nós temos vários impérios. Os mais conhecidos foram os impérios que estavam ainda em atividade, os povos que estavam em atividade, que tiveram contato direto com os conquistadores espanhóis.
que é o Império Azteca e o Império Inca, certo? Uma curiosidade sobre o Império Inca é que ele não tinha escravo. Quem deu o nome de Inca foram os espanhóis, porque na verdade o Inca era a classe dominante, que era uma família descendente do primeiro Inca, certo? E que na época da conquista tinha mais ou menos uns 14 a 15 mil indivíduos, que era da família do Inca. Então ele possuía as terras, ele possuía o poder e tudo mais. O resto, os milhões, eram subordinados a ele. Mas os Incas não tinham escravos e o que existia eram crianças e adolescentes que eram usadas nas suas práticas rituais na religião deles. Que ainda hoje se encontra múmias congeladas, certo? No alto dos Andes e tudo mais, porque eram rituais. Bem diferente do escravo humano. Mas no mundo do México, os mexicas, os aztecas, que na verdade o nome é mexica, daí México, mexica, eles tinham escravos, mas os escravos eram capturados para serem sacrificados também na religião, certo? E havia a Guerra das Flores, um nome lindo, Guerra das Flores. Como é que pode juntar flor com guerra? Guerra das Flores, no qual eles faziam, os aztecas, tinha determinado povo que ele resolvia fazer guerra com aquele povo para conseguir as vítimas dos seus sacrifícios. Então era chamado Guerra das Flores. Bem, aí nós vamos chegar a uma escravidão bem mais próxima do que ocorreu no Brasil. A escravidão no mundo subsaariano. Porque a África, que parece uma manga de espada meia troncha, certo? Tem dividido em duas partes bem distintas. O deserto Saara divide a África em duas partes totalmente distintas. A África mediterrânea e a África subsaariana, que é a África negra. Essa África negra encosta no mundo mediterrâneo através do Sudão com o Egito, certo? E a Etiópia, certo? Veja bem, pelo chifre da África eles alcançam. Mas a parte ocidental ela é totalmente dividida. O deserto Saara faz essa divisão. Em toda a África, tanto na parte norte quanto nessa subsaariana, a prática da escravidão era uma prática comum, era uma prática usual, totalmente dentro dos costumes dos povos. Nada era novidade. E outra coisa, os africanos, com exceção dos... esqueci o nome deles agora, que eles são habitantes da parte mais seca da África, que é o deserto da Namíbia. Portos Imanas, se não me engano. Eles não têm uma cultura como o resto dos africanos têm. Todos os africanos têm uma cultura. Para os olhos da Europa, e diga-se de passagem, os olhos da Europa não eram olhos benéficos, eram olhos de dominadores. Para eles aquilo ali era um horror, e principalmente influenciado pela igreja. Era um horror, eram feiticeiros, era magia, era diabo, era Satanás, aqueles rituais e tudo mais. Mas eles tinham reino, eles tinham comando, eles tinham exército, eles tinham tudo, todo. Eram nos modos africanos, mas eles existiam. Esse modo de viver de escravidão generalizada trouxe só prejuízos para a África, do começo ao fim. Só prejuízos. Existe um aspecto histórico. A Europa começou a bater asa para sair no século XIII, XIV, por aí. A Europa começou a entrar
pelo combate aos mouros e pelos inícios das navegações, etc., a entrar pela África, sair da Europa. Porque até então a Europa era toda voltada para o Oriente através de Constantinopla, as trocas comerciais e tudo mais. Certo? Era tudo. Era uma grande incógnita a África. Mas eles começaram, no século XIII, se não me falha a memória, a ter contato com os povos, os reinos do Congo,